configuração é realizada utilizando um arquivo chamado kubeconfig. Então, com ele eu consigo configurar o acesso a um ou mais clusters Kubernetes. Ele fica localizado no diretório $home/kube. E a gente consegue ver o conteúdo dele usando esse comando aqui na linha de comando: cat $home/.kube/config. Eu executei esse comando aqui e obtive esse resultado. A princípio parece um arquivo meio sem lógica, mas a gente consegue perceber que ele está estruturado em algumas seções. A primeira é a de clusters, né? Aqui que ele está configurando cada um dos clusters que a gente pode acessar. No meu caso, só tem um cluster configurado, por isso só um tracinho cluster aqui. Se tivessem outros clusters, teria outros tracinho cluster com informações semelhantes a essas. Aqui ele está definindo um certificado de autoridade para esse cluster. Eu não vou entrar em detalhes agora o que significa isso, mas em vídeos futuros a gente vai ver. A gente tem extensões também estão sendo utilizadas, né? No caso, uma única extension aqui, com a última data que ela foi atualizada, o provider, que é o provedor, a versão, o nome dela. E essa informação aqui é importante, o server, né? Nesse server tem a URL da API do Kubernetes. Então, no nosso caso aqui, é 192.168.49.2 na porta 8443. E o nome desse cluster aqui é Minikube, porque o próprio Minikube criou ele e já por padrão cria com esse nome Minikube mesmo. Na sequência, a gente tem os contexts, né? Ou seja, contextos. Ele segue a mesma lógica aqui. Eu também tenho só um tracinho context aqui, então só tem um contexto definido, mas eu poderia ter vários aqui, todos iniciando, por exemplo, com menos context e também informações mais ou menos parecidas com essa. Esse contexto, ele relaciona basicamente um cluster, que no caso aqui é o Minikube, que foi definido aqui em cima, com o usuário. Também chama Minikube e, como a gente vai ver, está definido aqui embaixo. Esse contexto tem o nome Minikube também, então a gente percebe que está bem repetido aqui esse nome Minikube no contexto, no cluster e no usuário, né? Porque foi configurado já pela ferramenta Minikube. E um outro ponto que é interessante é essa questão aqui, qual que é o namespace padrão. Então, por padrão, ele vai usar o namespace chamado default. A gente poderia ter N contextos aqui e, por exemplo, cada contexto poderia estar associado com um cluster diferente ou com um usuário diferente. Isso dá bastante flexibilidade e depois a gente consegue chavear facilmente com o kubectl. Por último, a gente tem aqui a seção de usuários. Então, como eu falei, aqui o usuário chama Minikube mesmo. Ele tem algumas informações aqui do usuário, né? Ele vai usar um certificado e uma chave para se comunicar com essa API aqui. Tem outros modos que a gente poderia utilizar para que ele seja reconhecido pelo cluster Kubernetes como usuário válido, né? Eu também não vou entrar em detalhes agora. Quando a gente for instalar um cluster para produção mesmo, a gente vê essas diversas possibilidades. E um último detalhe importante aqui é que a gente consegue definir qual que é o contexto atual que o kubectl vai estar utilizando. No meu caso, como só tem esse contexto Minikube, é óbvio que o contexto atual vai ser Minikube, mas se eu tivesse vários contextos, eu conseguiria definir aqui qual que é o contexto atual.